Bom, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos na Assembleia de Deus aqui na cidade de Antas. Esta cidade aqui que fica no médio semiárido baiano, nessa região aqui, abençoada tarde, porque geralmente os horários ficam bastante congestionados, né? Várias igrejas fazendo seus cultos através das lives, e aí eu optei em fazer esse horário para poder então ter dado tempo os irmãos ter assistido outros cultos, né? Outras lives aí. O Diego presbítero jesuíno, graças a Deus já está ligadinho aí, é o nosso vice-presidente do campo aqui da Igreja Assembleia de Deus em Antas. Agora, para poder a gente estar então dando começo a esse trabalho. Irmã Andréia, Heloísa, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmã Andréia, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos agora as pessoas que estão um pouquinho os irmãos para a gente poder começar esse trabalho abençoado de hoje em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos fazer aqui a oração para começarmos o culto de hoje, não é? Deus tem ao nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor agora que estamos começando este culto aqui através dessa live aqui no Facebook. Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos que vão estar cultuando comigo aqui através desta live. Que o Senhor venha falar o nosso coração, abençoa todos em continuação. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmã Bonícia Eustáquio já está aí. Deus abençoe, paz do Senhor, irmã Bonícia. Vamos louvar a Deus, né, irmãos? Eu vou escolher um hino pequeno hoje, que eu sempre costumo cantar, assim, quando a gente está nos cultos. É um hino muito bom. É o hino 609. Por favor, abra aí a sua harpa e cante comigo o hino 609. Vamos louvar a Deus com este hino da nossa harpa cristã. 609. Glória a Deus. O hino 609. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Quantos creem que Jesus já te deu a vitória? Dá um glória a Deus aí, bota um amém aí, diga aleluia. A palavra aleluia significa louvado seja Deus, glória a Jesus.
Está também já assistindo ali nossa irmã Ana Andrade. Ana Andrade é lá do Pau a Pique, né? Acredito que está um pouco distante aqui o celular, mas acredito que seja nossa irmã Andrade ali do Pau a Pique. Meus irmãos, Deus continue abençoando cada um de nós. Vamos estar glorificando o nome do Senhor dos Exércitos. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus, né? Vamos estar meditando na palavra de Deus. Quero aproveitar e enviar aqui a paz do Senhor para todos os nossos irmãos aqui da cidade de Antas, em todas essas cidades aqui nessa região, aos irmãos de todas as cidades, Juazeiro, aos irmãos de Casa Nova, aos irmãos que estão nos assistindo em toda parte do mundo aqui através dessa live. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Eu convido você para lermos a palavra do Senhor no livro de Números, Números capítulo 14. Números capítulo 14, anote aí na sua Bíblia, a leitura de hoje é Números capítulo 14, e o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Vou repetir, Números capítulo 14, Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram perante a terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes. Rasgaram imediatamente as suas vestes. Meus amados irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre o tema: a pior de todas as contaminações é o pessimismo, a incredulidade e a dúvida que as pessoas podem colocar. A pior de todas as contaminações é o pessimismo, a incredulidade, é duvidar do poder de Deus. Quero que você guarde esse tema. A pior de todas as epidemias ou contaminações é o pessimismo, é a incredulidade, é a pessoa duvidar do poder de Deus. Esta é a pior de todas as contaminações. É terrível. Nesses momentos de muitas dificuldades, nós não deixamos de saber de várias e várias pessoas que duvidam do poder de Deus, que estão com seus corações tomados pelo pessimismo, tomados pela incredulidade, tomados pela falta de confiança em Deus. E o pior de tudo isso é pessoas que duvidam do poder de Deus. Então, nós queremos justamente discorrer sobre esse tema, sobre este assunto, né? Que é justamente, eu considero que é a pior de todas as doenças, ou a pior de todas as epidemias que podem ocorrer, é quando as pessoas duvidam do poder de Deus. Meus queridos irmãos, muitas vezes uma pessoa só, com a sua dúvida, pode contaminar o coração de muitas outras pessoas. E eu, estudando a palavra de Deus neste dia, eu encontrei um exemplo para isso. É o que está escrito aqui no capítulo 14 do livro de Números, não é? Aonde nós podemos verificar que o povo de Deus que foi retirado do Egito com mão forte e braço estendido, o povo que Deus abençoou, esse povo que recebeu a proteção de Deus, que recebeu a promessa de Deus, esse povo que viu os milagres ocorrer, os sinais miraculosos, o mar se abrir, a vinda de cordonizes para alimentar a fome deles, a água que fluiu da rocha, a água
em água potável, é o exemplo das águas do riacho o riacho de Mara. Enfim, o povo que experimentou um oásis que Deus deu a eles, quando eles ficaram habitando em Elim, que é o lugar das 70 palmeiras e de várias fontes de água, onde eles experimentaram toda a proteção de Deus, onde eles viram o milagre do mar se abrir, aonde eles passaram a pés enxutos. O povo que recebeu a proteção formidável, quando durante o dia a nuvem protegia do calor escaldante do deserto, durante a noite uma nuvem em forma de coluna de fogo aquecia para que eles não morressem em temperaturas digo, baixíssimas, elevadas de frio. Então esse povo recebeu uma promessa do Senhor. Mas um dia Moisés resolveu enviar espias para verificar as terras de Jericó. E o que nós vamos ver? Deus então tinha prometido tudo isso para o povo dele. E Moisés manda os espias, no total de 12. E eles foram e voltaram. Só que 10 desses espias conseguiram contaminar todo o arraial de Israel com seu pessimismo, rebelada contra Moisés, insurgindo-se contra Deus. Ou seja, virou uma epidemia, aonde não só 10 que estavam doentes com a incredulidade e crença nas promessas de Deus, estavam duvidando do próprio Deus. Esses começaram a contaminar aquela congregação, eram dezenas, centenas, eram milhares deles, ficaram contaminados. Então é por isso que eu escolhi como tema justamente esse tema aqui. A pior de todas as enfermidades é justamente o pessimismo, a incredulidade e a pessoa duvidar de Deus. Esta é a pior de todas as doenças. E esses 10 espias, meus amados irmãos, eles conseguiram contaminar todo o arraial de Israel com o seu pessimismo. E aquela contaminação trouxe prejuízo, porque toda aquela multidão se alvoroçou contra Moisés e insurgiram-se também contra Deus. E porque eles foram justamente contaminados por essa enfermidade. A enfermidade do pessimismo, da incredulidade, que leva a pessoa a duvidar de Deus. Porque Deus, como relatei aqui anteriormente, tinha feito grandes e extraordinários milagres, e eles providenciaram isso. Presenciaram isto, é o que eu quis dizer. Eles presenciaram muitos dos milagres e dos feitos de Deus. Mas agora eles foram à terra de Canaã. E quando eles chegaram lá, que eles avistaram os soldados bem armados, a cidade era uma fortaleza muito bem pronta para qualquer situação de defesa e ataque. Era uma cidade muito bem armada. Mas eles haviam esquecido que quem prometeu da Canaã, da Jericó, a eles foi Deus. E Deus, quando promete, Ele cumpre. Olha, meu irmão, tudo que Deus promete, Ele cumpre. A palavra de Deus não volta sem que tenha a sua finalidade para a qual Ele a lançou. Dê um amém aí, dê um glória a Deus. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. Glória ao nome do Senhor. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. E estes homens, eles estavam doentes, eles estavam contaminados com a incredulidade, com a dúvida. Eles duvidaram de Deus e duvidaram do seu poder. Meus queridos irmãos, e eles contaminaram a todos. E aquela grande multidão deu ouvido, né? Deu ouvido a aquelas mensagens daqueles arautos do caos, daqueles arautos que só pregava o caos.
Meus irmãos, nós temos que verificar que nos dias atuais o povo de Deus tem que ter uma mente protegida pelo Espírito Santo, porque não são poucas as mensagens dos arautos, os arautos que trazem mensagens do caos, mensagens mórbidas, não é? Mensagens que vêm na direção de simplesmente levar as pessoas ao fracasso, à doença, à falta de equilíbrio emocional. E eu quero que você saiba que Deus nesta noite, a palavra de Deus nesta noite, é para que você proteja a sua mente, porque se você e eu dermos ouvidos demasiadamente às mensagens mórbidas, às mensagens do caos que têm sido alardeadas por todos os meios, entre aspas, por muitos meios de comunicação, que apenas estão disseminando um verdadeiro pânico, um verdadeiro terror. Eu chamo de um verdadeiro terrorismo da informação. O povo de Deus não pode esquecer que Deus é maior do que qualquer crise, do que qualquer situação. Glória ao nome do Senhor. Deus é maior do que qualquer situação que porventura se desenhe no presente ou no futuro. Eu glorifico ao Senhor por isso. E esses espias, o que é que eles fazem? Simplesmente eles chegaram contaminados, eles viram os desafios, eles duvidaram de Deus, eles desacreditaram que Deus tinha poder para cumprir tudo quanto ele tinha dito e adoeceram e voltaram doentes para o arraial. E doente que eles estavam, eles agora contaminam as outras pessoas e levando toda aquela multidão a duvidar de Moisés. Toda aquela multidão passou a se rebelar contra Moisés e se insurgiram contra Deus. Que nós possamos ter cuidado, meus amados irmãos, nos dias de hoje, como já disse, para não ter a nossa mente contaminada com mensagens mórbidas que nos levam muitas vezes a duvidar do poder de Deus. Interessante, Números no capítulo 13 e o versículo de número 31 diz assim: eles temeram, eles disseram assim: não poderemos subir. Deus tinha dito que eles subiriam e venceria, mas eles disseram: não poderemos subir. Ou seja, estes homens, eles anularam a palavra de Deus, eles duvidaram do seu poder e só enxergaram os obstáculos, porque tiraram os olhos de Deus e só olharam para as circunstâncias adversas e naufragaram como Pedro no mar da Galileia. Meus queridos e amados irmãos, estes homens aqui, eles duvidaram do poder de Deus, eles duvidaram da palavra de Deus, eles só enxergaram os obstáculos, eles tiraram os olhos do Senhor e por isso eles naufragaram. O povo de Deus não pode tirar os olhos do Senhor. Está escrito: olhai para mim, todos os termos da terra. A Bíblia está escrito: invocai o nome do Senhor e sereis salvos. Então nós não podemos desviar o nosso olhar do nosso Deus. Dê um amém. Irmã Josi está assistindo, Pai do Senhor, irmã Josi, Pai do Senhor, irmão Fernando. Deus continue abençoando aí de Piões. Deus abençoe o irmão Fernando. Então esses irmãos, esses 10 espias, como disse, eles foram espiar a terra, lá adoeceram com a incredulidade, lá adoeceram com a desconfiança de que Deus poderia dar aquela vitória a eles e retornaram. E quando chegaram ali, contaminaram a todos. Infelizmente, aquelas pessoas se rebelaram e passaram também a duvidar do poder de Deus. Não saia, irmão, fique no culto, porque Deus tem uma palavra extraordinária ao meu, ao seu, ao nosso coração. E o interessante, igual a Pedro, eles naufragaram. Meus irmãos, quando Jesus mandou Pedro vir sobre as águas, e Pedro andou, mas quando Pedro tirou o seu olhar, o olhar dele de Jesus, a Bíblia diz que ele começou a naufragar. Ele começou a ver o perigo das águas, ele começou a ver a tempestade, o assoprar dos ventos, o balançar das águas naquela embarcação, e simplesmente ele naufragou.
assim somos nós. Não podemos tirar o nosso olhar de Jesus. Ele é a nossa âncora. Jesus é a nossa âncora, Ele é o nosso farol, Ele é o nosso rochedo, Ele é quem nos traz em segurança. Glorificado seja o nome do Senhor. E estes homens simplesmente disseram, aqui no capítulo 13 de Número, eles disseram, não poderemos subir. Ou seja, eles anularam a palavra de Deus, eles duvidaram do poder de Deus, eles enxergaram somente os obstáculos, e eles tiraram os olhos do Senhor e passaram a naufragar. Aqui mesmo no capítulo 13 de Número, no versículo 31, diz que estes homens, eles se acharam inferiores, porque é mais forte do que nós. Número 13, 31. Na verdade, meus irmãos, a gente sabe que as cidades que eles deviam conquistar eram grandes, mas Deus é maior. Glória ao nome do Senhor. As muralhas eram altas, mas Deus é altíssimo e Deus é tremendo. Os gigantes eram fortes, mas Deus é todo poderoso. Meus queridos irmãos, nós temos que focar o nosso olhar no nosso Senhor. Este é o olhar que nós devemos ter, o olhar no Senhor. Tem um hino que diz, somente olhar a Ti e não olhar para trás. Então que não venhamos a ser contaminados com as mensagens do caos, as mensagens sombrias, as mensagens mórbidas, as mensagens do pessimismo. Na verdade, pode ser, meus queridos irmãos, pode ser que as muralhas sejam altas, mas nosso Deus é muito maior. Pode ser que os gigantes sejam fortes, mas o nosso Deus é todo poderoso. Dê um amém aí, dê um glória a Deus. Jesus é bom e sabe amar. Glória a Jesus. Glória a Deus, nossa irmã missionária Lucineide, grande serva de Deus. Esta mulher aí tem o dom de ganhar alma. Nem todo homem que está no ministério tem assim a veia para evangelista, como tem essa irmã lá da Paraíba. É uma verdadeira evangelista, ganhadora de alma. Deus abençoe Lucineide. Estamos orando sempre por sua vida e também pela obra de Deus e o seu ministério aí na Paraíba. Então, irmãos, esses homens, eles, como disse, o tema que nós estamos discorrendo é esse. É a pior de todas as pandemias, a pior de todas as doenças, a pior de todas as enfermidades é a incredulidade, é o pessimismo, é a pessoa duvidar de Deus e daquilo que Ele é capaz. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ainda aqui em Números capítulo 13, versículo de número 32, diz assim: diante dos filhos de Israel, eles inflamaram a terra. Quando as pessoas estão contaminadas por esse vírus maldito do pessimismo, elas difamam a Deus. Elas difamam a Deus. Elas escarnecem das promessas divinas e se tornam pregoeiras do desânimo. Eu estava orando ao Senhor nesta madrugada. Eu estava dizendo, nós estamos vivendo um momento histórico. Um momento histórico. E que momento é esse histórico que eu me refiro? É que nunca na história dos 500 anos de reforma protestante, e nunca na história da existência das igrejas aqui no Brasil, nunca houve um dia nacional de oração, onde toda a igreja, de todas as regiões desse país, de todas as denominações, oraram ao Senhor, jejuaram ao Senhor, fizeram consagração ao Senhor, oraram pedindo a Deus pela nossa pátria. Então eu pude ver uma coisa, que a oração de dezenas, de centenas e de milhares dos servos do Senhor povoou os céus e deu essa volta
no céu, circulou os céus, porque a oração é o círculo de oração verdadeiro, é quando as orações, ela circula o céu. Então o que eu quero dizer? É que se a terra estava no grau que está de contaminação, se as regiões celestiais estavam poluída, se a atmosfera do nosso globo estava poluída, havia uma nuvem negra muito grande pairando sobre a nossa nação, uma nuvem escura, mas da terra surgiu um povo orando e jejuando a Deus, e a Bíblia diz que esta oração subiu ao céu como um incenso suave, e esse incenso suave descontaminou a nossa atmosfera no Brasil. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Eu acredito que esta oração do povo de Deus, esse jejum, descontaminou a atmosfera, aquela poluição que estava pairando sobre o nosso Brasil. A oração subiu como aquele incenso que os sacerdotes queimavam, e aquele cheiro suave subia às narinas do Senhor. Então nós estamos vivendo um momento histórico, um momento glorioso, que apesar de todas as dificuldades, mas a oração da igreja subiu. E quando ela sobe, a poluição que estava no nosso país, ó irmão, se você duvida, eu não duvido, pode ter certeza que Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, esse Deus está descongestionando as regiões celestiais da maldade, e a presença desse Deus, através da sua igreja, está despoluindo esse nosso Brasil. E pode ter certeza que a oração desse exército poderoso não é uma oração em vão. As coisas vão começar a mudar, Deus vai começar a agir. Se você duvida, essa é a pior de todas as enfermidades. Alguém fez uma crítica, e alguém diz, ao invés de se fazer oração, porque não faz isso? Quem fez isso é porque não conhece o poder de Deus. Diz certa vez que uma autoridade de um país da Europa disse o seguinte, que tinha mais medo do povo de Deus orando de joelho do que todos os canhões da antiga União Soviética e os mísseis virados para o seu país, porque sabe que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Meus queridos irmãos, então o que é que aconteceu? Quando as pessoas estão contaminadas, elas duvidam do poder de Deus. Se você não duvida do poder de Deus, diga assim, amém. Fale aí no culto, dê um amém. O culto é isso, interaja nesse culto, porque Deus está nos dando uma palavra gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acredito, meus irmãos, que não existe doença pior do que a incredulidade, do que desconfiar de Deus e do seu poder. Estes homens, conforme Números 13:32, essas pessoas contaminadas pelo esse vírus maldito do pessimismo, difamaram a Deus e começaram a escarnecer das promessas do Senhor e tornaram pregoeiros o que? Do desânimo. Nós temos muitos pregoeiros do desânimo aí. Hoje mesmo eu estou fazendo o seguinte, eu estou assistindo eu não estou assistindo quase que nada de informação, porque tem emissora de televisão aí que fala tanto na doença que a pessoa tem que tomar logo um banho de álcool gel, porque parece que já vai trazer a doença para casa. Meus irmãos, Deus ouviu a oração do seu povo. Hoje, nesse dia de jejum e oração, as fortalezas foram abaladas. Você crê nisso? Glória a Deus. Outra coisa, em Números capítulo 13:33 diz o seguinte, eles disseram, éramos aos nossos próprios olhos como que gafanhotos. Eles eram príncipes, mas se encolheram,
sentiram-se como insetos sobre as botas dos gigantes. De príncipes, eles se tornaram gafanhotos. De filho do rei, eles se tornaram insetos. Uma das coisas que prejudica, meus amados irmãos, o povo de Deus, é quando entra na incredulidade, que a gente começa a desconhecer quem somos nós. Eles eram príncipes, mas a Bíblia diz que eles se tornaram como gafanhotos. Olha o que está escrito aí, Números capítulo 13 e o versículo 33, eles disseram: lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos nós e a eles gafanhotos. Observe, irmãos, a pior de todas as doenças é a incredulidade, é duvidar do poder de Deus. Irmão, Deus fez promessa para a sua vida. Deus te prometeu, então Ele vai cumprir. Você não vai tombar antes de ver todos os cumprimentos das promessas de Deus na sua vida. Mas não podemos deixar ser contaminado por tanta mensagem ruim, por tanta mensagem mórbida, tanta mensagem recheada de um requinte de terrorismo para enfraquecer, porque a psicologia diz que uma pessoa que entra em um estado de pânico, é um estado de medo, demasiadamente falando, até as suas defesas imunológicas ficam baixas. Observe como Satanás é sujo. Além do risco da enfermidade, ele também está atacando a mente das pessoas para provocar o pânico, para provocar o medo, para provocar o terror, para levar as pessoas aos sentimentos de pânicos e, consequentemente, sua imunidade baixar, e aí ele aproveitar o momento para entrar no coração, através da mente das pessoas, e levar as pessoas a adoecer. Eu já ouvi alguém fazer prognóstico, que é uma tendência muito grande de haver bastante suicídios. Mas ontem eu orei a Deus, eu disse: Senhor, contraria todos os prognósticos, todas as previsões que estão postas aí por especialistas. Muitos deles têm dito que por conta dos desempregos, das falências das fábricas, muitas pessoas caminharão para o suicídio. Mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Não dê ouvido a estas mensagens. Creia no poder de Deus. Creia na intervenção divina. Creia na intervenção divina. Eu creio na intervenção divina. Creia também que Deus está intervindo. Deus está intervindo. E nós vamos ver esses prognósticos nefastos, pessimistas, de derrotas, eles serão completamente lançados por terra, porque Deus não vai permitir o caos e a dizimação do seu povo e nem desta nação. Crê nisso? Dê um amém. Dê um glória a Deus, porque Jesus é bom. Meus queridos irmãos, então esse povo de Deus, quando eles viram só o medo, eles focaram a mente deles somente no medo, somente no problema, eles se tornaram como que gafanhotos. Meus queridos irmãos, eles tiveram uma visão distorcida da realidade. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a palavra de Deus diz aqui que eles se sentiam como se fosse gafanhoto. Aqueles homens, eles começaram a raciocinar assim: eles são gigantes, nós pigmeus. Eles são fortes, nós fracos. Eles são muitos, nós poucos. Eles vivem em cidades fortificadas, nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Eles olharam as coisas pelo avesso. Por isso eles se arrastaram até o pó. Por isso eles se sentiram indignos, menos do que príncipes, menos do que homens, menos do que gente. Eles se tornaram insetos. Quando nós, irmãos, deixamos de olhar para Deus, nós nos tornamos pigmeu.
Olha, o povo de Deus, quando ele olha para o Senhor, ele é inabalável. O crente é inabalável, o servo de Deus é inabalável. Mas o Senhor nos adverte, a mensagem de advertência de Deus para nós hoje é: não foque os seus olhos apenas no que você está vendo, mas faça como o salmista, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então, irmãos, elevemos os nossos olhos ao Senhor, porque do Senhor vem a nossa vitória. Glória a Deus. Interessante, eu estava lendo aqui no capítulo 14 e no versículo 1, onde está dito assim: então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito naquela noite. Interessante, o povo chorou naquela noite, toda a congregação chorou, só viram as suas impossibilidades e não as possibilidades de Deus. Ficaram assombrados, estupefatos, arrasados, e não viram saída, não enxergaram a luz no fim do túnel, não enxergaram a luz no fim do túnel, entendeu? Para eles não havia solução, por isso se entregaram ao choro, e o choro de desespero. Meus amados irmãos, tem um versículo na Bíblia que diz: reprime a sua voz de choro. Quando olhamos para o Senhor, não entramos nesse desespero que entrou esse povo aqui, esta congregação de Israel. Eles foram contaminados com a mensagem da incredulidade. A pior de todas as doenças é a incredulidade, o pessimismo e a desconfiança de Deus e do seu poder. Irmãos, quando se duvida de Deus e do seu poder, isso revela que o homem está enfermo, está contaminado com um vírus mortal, mas que o sangue de Jesus Cristo venha sanar e venha sarar. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui também no versículo 2 do capítulo 14, diz assim: todos os olhos de Israel murmuraram. Na hora das dificuldades, em vez do povo se voltar para Deus como libertador, o viu como opressor, acusaram a Deus e murmuraram contra ele. Uma das tentativas do adversário é levar os homens a entrar numa situação de desespero, quando esses homens não olham para Jesus. Olhai para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Mas quando o homem tira os olhos de Jesus e ele olha só para as adversidades, ele olha só para os casos, só para as estatísticas, ele vai nos jornais, vai na televisão e diz: nessa cidade tem um caso, naquela cidade tem outro caso, fulano de tal morreu, fulano de tal olhou para isso. Igreja, nós não podemos focar nossa visão só nestas estatísticas. Nós temos que olhar para o nosso Deus. Ele tem poder para intervir, para resolver toda e qualquer situação. É o Deus que nós servimos. Mas quando se olha demasiadamente para as adversidades, o que é que ocorre? As pessoas se enfraquecem, as pessoas se desesperam, e ao se desesperar, simplesmente elas começam a murmurar, e elas murmuram de Deus, e elas também se revoltam, e se tornam, elas duvidam, e se tornam pessoas que passam a entrar numa situação de muito desespero. Mas graças a Deus, que eu sei que você, o povo de Deus, está olhando e confiando em Jesus, porque dele vem a solução para toda e qualquer situação. Do nosso Deus vem a solução para toda e qualquer situação. Interessante, ao murmurar, esse povo disseram: antes estivéssemos lá no Egito. O povo alvoroçado esqueceu da bondade de Deus, do livramento de Deus, das vitórias de Deus. Muita gente parece que esqueceu que Jesus faz milagre,
que Jesus cura os enfermos, que Jesus abriu os olhos dos cegos, que Jesus multiplicou os pães e os peixes, que Jesus multiplicou a um horto de 4 dias, e tantos outros que foram beneficiados pela mão miraculosa do nosso Senhor. Mas na hora que se foca o olhar só nas coisas negativas, a pessoa parece que esquece disso. O povo de Israel, eles esqueceram, eles informaram o Senhor, eles insultaram com palavras, justamente, eles disseram com insolência que Deus era causador de tudo isso que eles estavam passando, desses infortúnios, pela crise que eles estavam vivendo. Tem pessoas que podem achar que Deus é quem é o culpado, porque o mundo está vivendo em uma situação como está. Verdade, nem tudo é Deus que faz, mas tem a permissão de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do Eterno. Então Deus certamente permitiu que toda essa situação que está ocorrendo ao redor do mundo, isso tem a permissão de Deus, porque Deus certamente com isso irá, no final de tudo isso, o seu povo sairá com a sua fé mais refinada, com certeza sairá com as suas forças renovadas e somará desta dificuldade. Eles terão bastantes experiências inovadoras dos aprendizados nesses tempos de crise, e isso servirá como lição para ser repassada às futuras gerações. Mas não podemos duvidar do poder de Deus. Aqui no capítulo 3, do versículo 14 de Número, eles disseram: nos seria melhor voltar para o Egito. Não há nada que entristece mais o coração de Deus do que ver o seu povo arrependido, de ter se arrependido. Observe, não há nada que mais entristece o Senhor. Aqui no versículo 14, do capítulo 14, versículo 13 de Número, não há nada que mais entristeça ao Senhor nosso Deus ao ver que o seu povo se arrependeu, de ter se arrependido, ou seja, de ter confiado no Senhor. Nada fere mais o coração de Deus do que ver seu povo ultrajar sua graça, querer voltar atrás, sentindo saudade do Egito. Aquele povo, na verdade, enfastiou-se de Deus, da sua direção e da sua companhia e do seu sustento. Observe, irmãos, o perigo de uma doença chamada incredulidade, chamada pessimismo, da dúvida do poder de Deus. Então esses 10 espias voltaram contaminados de Jericó. E quando chegaram em Israel, simplesmente o que é que aconteceu? Simplesmente eles contaminaram toda a congregação. Todos eles ficaram enfermos, infectados com aquela doença. E aquela doença, ela foi terrível, porque ela levou o povo de Deus a murmurar contra Deus, a se insurgir contra Deus, a se rebelar contra Moisés, a duvidar do seu poder. Mas nós temos, meus queridos irmãos, que glorificar o nome do Senhor. Interessante, no capítulo 14, o versículo 4, diz assim: eles disseram: levantemos para ser o nosso capitão e voltemos para o Egito. O povo, insultado pelos espias, queria agora outros líderes que os guiassem de volta. Eles se rebelaram contra Deus e rejeitaram o comando de Moisés. Houve uma insurreição, um motim, uma conspiração trágica, de uma consequência muito dramática. É isso que ocorre. Essas mensagens mórbidas, mensagens terroristas, para poder tirar as pessoas da sua normalidade. Não basta o perigo real das coisas, ainda vem um ataque aberto, não é sutil, mas é um ataque aberto para poder as pessoas ficarem em pânicos, desanimadas, desencorajadas. Para quê? O objetivo é esse aqui, é gerar uma instabilidade, é gerar um caos,
é gerar uma verdadeira, digamos assim, uma verdadeira crise catastrófica, é criar uma verdadeira, digamos assim, uma verdadeira catatúmbia. Mas eu creio que depois de hoje, em que a igreja do Senhor orou e jejuou, os cristãos desse país oraram e jejuaram, Deus com certeza intervirá para que estas coisas pretendidas não ocorram. Você está entendendo a mensagem, meu amado irmão? Se está entendendo, diga um amém aí. Escreva aí, diga amém. Estou entendendo a mensagem. Escreva aí, diga glória a Deus. Porque no culto, quando o pastor prega, você glorifica, né? Aqui eu não posso ouvir você glorificar. Mas quando você diz um amém aí, quando você diz a paz do Senhor, a irmã está dizendo a paz do Senhor, a irmã Luzanira, ela está dizendo a paz do Senhor, pastor Carlos, paz do Senhor, irmã Luzanira. Deus abençoe, serva de Deus. Eu acho interessante, meus amados irmãos, é que aqui no capítulo 14, o versículo 9, capítulo 14, o versículo 9, está escrito assim, 14 e 9, eles disseram: tão somente não sejais rebeldes. Ou seja, apesar desses 10 estarem contaminados, Josué e Caleb estavam sadios. Eles tinham imunidade espiritual alta, elevada. É preciso ter imunidade espiritual elevada para não se contaminar com as mensagens mórbidas que provocam nada mais, nada menos do que desespero e levam as pessoas ao terror. Interessante, diz assim: o medo vê fantasma. Os discípulos, por exemplo, no mar da Galileia, quando esses discípulos, eles viram Jesus vindo andar por sobre as águas, de longe, eles tomaram que estavam de medo, eles imaginaram que era um fantasma que eles estavam vendo. Então é assim, essa propagação do medo, essa propagação de uma mensagem mórbida, sórdida, capciosa, uma mensagem para levar a descrença, para levar a falta de confiança, para desestabilizar o emocional das pessoas. É por isso, meus irmãos, eu vou repetir mais uma vez. Eu estava lendo um documento onde alguém diz que diante de toda essa situação prevê-se muito suicídio, porque está se falando de uma maneira que as pessoas estão adoecendo lá elas mentalmente. Mas o povo de Deus tem imunidade. O povo de Deus não vive pelas mensagens desse mundo, apesar que eles passam por ela, eles veem, eles a observam, eles visualizam, mas eles não estão confiando em carros e nem confiam em cavalos, digo, em carros e cavalos. Como disse o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, irmão, faça menção do nome do Senhor, não permita que as mensagens terroristas, mensagens mórbidas que só vêm para lhe desanimar, porque quando você desanima, você desacredita, você entra no pessimismo, se adoece, baixa a imunidade física e consequentemente a imunidade espiritual. Mas Deus nesta hora está dando uma dose para você de tudo aquilo que favorece ao aumento da nossa imunidade física, mental e espiritual. Você crê nisso? Dê amém aí. Dê um glória a Deus. Crê que Deus está curando você? Crê que Deus está lhe livrando? Porque a gente passa o dia todo bombardeado. Essa é a verdade. Mas Deus nos dá um culto como este para poder glorificarmos o nome do Senhor. Então, como ele disse, o medo levou os discípulos a verem um fantasma. O medo levou os 10 espias a se comportarem, a se sentirem como se fossem gafanhotos. Mas graças a Deus que Josué e Caleb, eles não focaram a sua mente no medo, mas eles focaram a sua mente no Deus que promete
e no Deus que cumpre. Toda a congregação disse que diante daquela situação em que aqueles 10 espias adoeceu, todo mundo contaminado, todo mundo revoltado, todo mundo duvidando de Deus, todo mundo querendo já ter um novo líder, querendo depor Moisés, entrar numa verdadeira insurreição. Mas agora o que acontece, meus amados irmãos? Eles agora querem até apedrejar, querem até o pior. É isso que está, essas coisas lá no final é só para o pior. Além deles terem se revoltado, eles entraram num verdadeiro sentimento de derrota. E aí eles estavam querendo agora até apedrejar Moisés e até apedrejar o servo do Senhor. Mas o que é que nós vamos ver, meus amados irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus por isso. Vamos ver o que é que diz aqui os próximos versículos. A Bíblia diz que Moisés, está escrito aqui, vamos ler o versículo 14, capítulo 14 de Número, e o versículo de número 5 diz assim: então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com as suas faces em terra. Glória a Deus. Diante daqueles espias, Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e eles clamaram. Agora é importante, meus amados irmãos, ter uma mensagem para curar, uma mensagem que cura. Glória a Deus. Então Moisés e Arão cobriram sobre os seus rostos, e Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Na hora da crise aguda, não adianta discutir, brigar, argumentar, fomentar, jogar uns contra os outros e espalhar boatos. É preciso quebrantamento, humildade e boca no pó. Foi isso que Moisés fez, foi isso que Arão fez, Josué e Caleb. Enquanto os outros estavam contaminados, doentes, já queriam até apedrejar Moisés, porque aquela contaminação, aquela doença do pessimismo, da descrença em Deus, levou aqueles 10 espias a adoecer toda aquela congregação. E glória a Deus, porque Josué e Caleb, como disse, não se deixaram contaminar, mas permaneceram confiando no nome do Senhor. E o que é que eles fizeram? Quebrantaram o seu coração. Glória a Deus. Capítulo 14, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: observe, firme-se nas promessas infalíveis de Deus, na hora das dificuldades. A terra pelo meio da qual passeamos a espiar é terra muitíssima boa. Observe, enquanto os outros só trouxeram notícia ruim, Josué e Caleb disseram: a terra é muitíssima boa. Não devemos ser influenciados pelos comentários, pelas críticas, pela epidemia dos desânimos. Pelo contrário, devemos nos arraigar na palavra de Deus e colocar nela toda a nossa confiança. Meus amados irmãos, que coisa gloriosa, que maravilha da parte do Senhor. Mas vamos ver, meus amados irmãos, como Deus tratou essa questão. Primeiro, no capítulo 14 diz assim, 14:10 diz: Deus traz livramento aos que creem na sua palavra. Irmãos, nesse momento de crise, Deus traz livramento aos que creem na sua palavra. Deus mostra seu cansaço com a incredulidade do povo diante de tantos sinais de seu favor e de sua bondade. Ou seja, diante de tudo que Deus fez, eles estavam com aquela incredulidade, e Deus se cansa disso. Deus perdoa ao povo em resposta à oração. É por isso que eu digo, a oração que foi feita ontem, esta oração é poderosa, essa oração já fez grandes coisas. Meus queridos irmãos, eles viram a glória de Deus, viram os prodígios de Deus, mas mesmo assim, eles puseram Deus à prova. Esses 10 espias puseram Deus à prova e adoeceram todo aquele povo. Eles não obedeceram à voz de Deus e acabaram por desprezar a Deus. Então Deus mudou o rumo da viagem deles. Tiveram que perambular pelo deserto um ano.
um ano. E eles perambularam pelo deserto um ano, um por um. Eles passaram a andar. Eles estariam na terra de Canaã há poucos dias, mas por conta da incredulidade, da sentença de Deus contra eles, foi a de que eles não teriam acesso à terra prometida. Eles não chegaram lá. Vocês que desprezaram as palavras do Senhor não vai chegar na vitória. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos continuar confiando no Senhor e acreditando na força do seu poder, que jamais venhamos a focar a nossa mente somente naquilo que é negativo, diante de tudo que está acontecendo, mas vamos continuar confiando no Senhor, nosso Deus. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que possamos cada dia mais glorificar ao nome do Senhor. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, que ela possa servir de ânimo para a sua vida e que você possa glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe. A irmã Islamone está ali, já participando do culto. Irmã Islamone, Deus abençoe, dê a paz aí ao meu amigo Mariozan. Deus continue abençoando vocês aí. Então que essa mensagem possa ajudar a todos e que possamos, como disse, não ser contaminado pelo pior de todos os vírus, que é o vírus da incredulidade, o vírus que leva a pessoa ao pessimismo e a duvidar de Deus. Lembre do exemplo que eu citei dos 10 espias que se contaminaram com esse vírus lá em Jericó, quando foram espiar a terra, e quando voltaram, contaminaram toda a congregação e adoeceu a todos. Mas Josué e Caleb tinham imunidade espiritual alta, e ao invés de focar nos problemas, nas situações que estavam diante dos seus olhos, eles permaneceram confiando e acreditando em todas as promessas que o Senhor havia feito para eles. E seguro disto, eles foram uma bênção para toda a congregação. Deus nos abençoe e o Senhor nos ajude. Meus irmãos, eu vou pedir a você mais um favor. Se você puder, se inscreve aí no canal do YouTube, para que a gente possa conseguir mais inscritos e futuramente fazer as transmissões do culto online também pelo Facebook. Oremos um pouquinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse culto aqui nesta noite. Ajude-nos, abençoe o seu povo. Em continuação, Senhor, vai livrando e guardando, e as respostas de todo esse dia de oração e jejum, certamente o Senhor já tem enviado, e o seu povo vai cantar o hino da vitória. Cremos nisso, porque fiel é o Senhor, nosso Deus. Meus amados, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse na minha, na sua vida, agora e para todos sempre. Diga amém. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.